Aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar sobre um quadrinho de mistério. Estou falando de Sobre o Tempo em que Estive Morta, roteirizado pelo Daniel Esteves, o ganhador aí do troféu HQ Mix de melhor roteirista, né, pelo Último Assalto. Inclusive, esse quadrinho foi lançado também em 2019, acho que próximo ali ao Último Assalto, né? Eu peguei ele na CCXP, ó, tá aqui autografado pelo Daniel, e ele tem arte da Sueli Mendes e também do Wanderson de Souza, tá? Com essa capinha maravilhosa, né? Bom, o que é que fala sobre o tempo? Fala sobre a Cris. Ela é uma escritora, ela tem uma série, né, de sucesso chamada, agora eu não sei se a pronúncia certa é Mako ou Maku, né? E ela tá, sabe quando dá aquela crise, digamos assim, no escritor, quando ele não sabe mais para que caminhos, né, levar seus personagens, ele tem dúvidas, ele tem aquele bloqueio, né, só dá branco na cabeça dele. E aí, a Cris, ela precisa encerrar essa série, né, e saber o que sua protagonista vai fazer. E ela não consegue, ela está bloqueada aí já faz um tempo. Então ela resolve voltar para a ilha, né, onde ela nasceu, enfim, e onde ela teve que praticamente fugir, né, de onde ela teve que fugir, porque ela gostava de uma menina e nem a família da menina aceitava, né, e era uma família muito evangélica, nem a família dela aceitava. Então, para, né, causar menos confusão do que já estava, que eu não vou revelar aí muitas coisas, porque essa história, como eu falei, é uma história de mistério, né, de suspense, de drama, ela resolve deixar a ilha, né? Então, depois de 15 anos, ela retorna. Mas, para sua surpresa, ninguém lembra dela, né? Nem seu melhor amigo, sua mãe morreu, né? Seu pai está meio perturbado das ideias, algumas coisas estão super iguais, outras estão muito diferentes, mas o que ela fica encucada é com o fato de que todo mundo achar que ela está morta, né? E onde ela chega e se apresenta, olha, eu sou a Cris, lembra de mim? E as pessoas se afastam, têm medo, como se ela fosse um fantasma, né? Só que aí vai aparecer uma menina que diz que conhece a Mako, que gosta pra caramba da série e tal, e que também não está entendendo, né, por que, que as pessoas não estão reconhecendo a Cris, porque é como se ela fosse bastante famosa e na sua cidade ninguém conhece ela. Ou lembra dela, ou assim, na verdade as pessoas acham que ela morreu há 15 anos atrás, um acidente que teve aí, com uma balsa, com a lancha, enfim. Só que a Cris diz, não, gente, eu não morri, eu tô aqui, mas quase ninguém acredita nela. Então ela tenta reencontrar pessoas e locais e tal, e tenta realmente entender o que está acontecendo, porque foi o editor dela, na verdade, né, o Fernando, que manda ela regressar aí à sua cidade natal, para meio que exorcizar aí os seus fantasmas, né, problemas não resolvidos, para ver se assim ela consegue fluir, né, ficar em paz, ficar tranquila e voltar a escrever. E como o Daniel ele constrói aqui a narrativa, eu até falei para ele assim, sobre o tempo em que estive morta, é muito mais difícil de escrever
do que o Último Assalto. Gostei pra caramba do Último Assalto. Mas aqui, sabe, são nuances que ele vai trabalhar, como eu já falei, né? O mistério, o suspense, o drama, ele trabalha metanarrativa, né? E ele sabe como brincar com o leitor e deixa o leitor aberto a algumas possibilidades do que realmente aconteceu com a Cris, tá? O final é um final aberto, né? Porque é uma trama minimalista, e a gente realmente fica depois que você lê, você quer reler, e você para pensar, poxa, será que foi aquele caminho? Não, pode ter sido aquele outro. Não, acho que ainda tem uma terceira via, né? E a gente vai fazendo algumas elucubrações aí para tentar saber qual foi a verdade, digamos assim, por trás do que aconteceu com a Cris. E eu achei aqui um trabalho muito, muito bem feito do Daniel, né? E eu já sou muito fã dele. E aqui, olha só, o lápis da Sueli é muito bonito, né? O lápis da Sueli Mendes, né? Ela tem esse cuidado ela trabalha com arte bem, bem limpinha, né? Olha só aqui as paisagens, né? Os planos gerais aqui, plano de conjunto, né? Ela capricha muito também nos cenários, só que aí ela não faz a história toda, né? Então ela divide a história com o Wanderson de Souza, que, se não me falhar a memória, já é esse traço aqui, ó, tão bonito quanto o da Sueli, certo? Não posso mostrar muito, 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 porque senão vocês podem pescar algum spoiler, né? Mas é o traço do Wanderson também como é bonito, tá? E essa capa aqui, né, como eu já falei, que é sensacional. E aqui ele também trabalha muito bem com esse bloqueio criativo do escritor, do roteirista, enfim, né? Quando a gente chega num ponto em que algumas vezes a gente, dentro da trama, a gente se coloca realmente mais presente, e às vezes a gente mexe com feridas, a gente mexe com realmente fantasmas do passado, e de certa forma, e como são coisas que às vezes não estão resolvidas dentro de nós, a gente não consegue, digamos assim, completar essa linha narrativa que a gente criou, né? Então, muitas vezes a gente precisa parar, né? Analisar aí algumas coisas da nossa própria vida para fazer com que os nossos personagens eles consigam caminhar em paz igual a nós mesmos, né? Então, assim, eu sou muito fã do Daniel Esteves, né? Desde a Nanquim Descartável, desde o primeiro FIC, meu primeiro FIC de 2007, que eu o conheci, né? Conheci todo o pessoal do Quarto Mundo. E, assim, parabenizo muito toda a equipe aqui de Sobre o Tempo em que Estive Morta. E, além de tudo, né? Temos uma personagem negra, né? Uma mulher negra lésbica. Né? Então, assim, isso é muito, muito bacana. E da forma como ele conduz aqui a narrativa, né, dos preconceitos pelos quais a Cris passou, foi tudo muito, como é que eu vou dizer, harmônico, redondinho. Né? Então, aconselho aí com muita força, né? Um quadrinho que não foi tão divulgado e popularizado assim, mas Sobre o Tempo em que Estive Morta é um quadrinho porreta e vale muito a conferida, certo? Então, é isso, pessoal. Valeu!